Olá amigos do Pleno Sapientia, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática financeira. Nessa videoaula vamos tratar do assunto que é valor futuro de uma série uniforme de pagamentos, ou montante de uma série uniforme de pagamentos, que consiste basicamente no seguinte: quanto que eu vou ter depois de tantos depósitos periódicos na poupança, por exemplo. Então eu faço lá 8, 9, 20 depósitos na poupança, todos iguais, todos sob a mesma taxa de juros, num período lá qualquer, e aí eu quero saber quanto que eu vou ter no final desse período, tá bom? É isso aí que a gente vai tratar. Olha só, temos aqui algumas coisas, uns atributos aqui na tela, que vamos utilizar para calcular o exemplo. Lembrando que essa aula é com Excel, ou seja, com a planilha, e vamos resolver de duas maneiras. Com o fluxo de caixa, montando, né, a tabelinha do fluxo de caixa, e também com a fórmula VF ou FV, tá bom? Que é o valor futuro. Observe o seguinte: V, que é o depósito nesse caso aqui, significa menos R$1.000, e esse sinal de menos vem pelo fato do seguinte: por convenção, quando você deposita alguma coisa no fluxo de caixa, você coloca o menos. É assim que funciona na calculadora científica, na calculadora financeira, na gráfica e também nas planilhas, tá bom? Nas fórmulas que estão nesses lugares aí. E também é o seguinte: a gente tem uma taxa de 3,5% ao mês, aqui no nosso exemplo, um tempo de 8 meses, ou 8 depósitos, e aqui é importante, série antecipada. Significa o quê? Significa que no início do período a gente vai estar colocando dinheiro, não no final, porque tem a série postecipada. Então, por exemplo, se é em meses, a gente começa com o investimento no início do período, do mês, não no final. Tá? Agora, na postecipada, que é o próximo exemplo, você faz o depósito no final do mês. E aqui também colocamos dois exemplos diferentes com valor presente, que é como se você já tivesse um dinheiro naquele investimento. O caso que você não tem, que é zero, e o caso que você já tem, com sinal negativo também, por convenção. Então vamos resolver aqui agora. Neste primeiro exemplo, vamos trabalhar com a série antecipada, tá bom? Ou seja, sempre no início do mês, depósito no início do ciclo de capitalização. Caso 1, primeiro, com o valor presente zero. Então vamos lá, aqui na linha valor eu estou colocando os depósitos e na linha correção eu estou colocando o saldo no final do mês de depósito aqui. Então vamos lá, eu coloco menos R$1.000, né, de depósito, e vou trazer aqui a todas as linhas, as 8 linhas, porque os depósitos são iguais. Tá bom, agora eu vou aqui chamar a correção. Bom, como foi feito o depósito no início do mês, no início do período de capitalização, logo depois, então, a correção vai ser justamente a célula à esquerda, que é o depósito, vezes o fator 1 mais 3,5%, que é o fator de correção. Tá bom? E aí eu tenho o valor, o saldo final desse primeiro mês. Agora, no final do segundo mês, a gente tem que fazer um pouquinho diferente. Por quê? Porque o saldo que vai ser corrigido não é apenas esse aqui, que é o depósito. Na verdade, ele é a soma entre o depósito no início do segundo mês e o saldo do final do mês anterior. Então, como que fica? Fica assim, ó. Aqui eu ponho a soma da célula de cima com a célula à esquerda e multiplico pelo fator de correção de 1 mais 3,5%. E aí eu tenho o valor do saldo no final do segundo mês. E a partir de agora eu posso puxar aqui até a última linha, o último mês, e eu tenho o valor aqui. Mas, como ele está em valor negativo, eu vou pegar esse valor e multiplicar por menos 1. E aí eu tenho o saldo final dessa aplicação. Tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte: para conferirmos se esse valor está correto, eu vou chamar a função valor futuro. Então eu pego aqui a função financeira, procuro o VF ou FV, se o seu Excel ou sua planilha estiver em inglês. E eu vou inicializar aqui com os valores necessários. Então olha só, taxa é 3,5%. Então tem que colocar o porcento aqui, como a gente já tinha feito. Número de períodos, 8.
PGTO, menos 1.000. VP, que é o valor presente, é 0 nesse caso, então nem precisa pôr nada. E o tipo, bom, você vem aqui ler. É o valor que representa o vencimento do pagamento. Pagamento no início é igual a 1, pagamento no final 0 ou não põe nada. Como nós dissemos, é série antecipada de pagamentos. Então o tipo tem que ser 1, porque a capitalização, que sempre ocorre no final de cada período, ela vai contar também no primeiro mês, tá bom? Porque o primeiro mês, o depósito foi feito no começo. Então vamos lá, chamo a função e obtenho exatamente o mesmo resultado que eu obtive com o fluxo de caixa aqui que vocês estão vendo, tá bom? Agora eu vou apagar isso aqui e vou colocar o valor presente de menos R$3.000, tá? Olha só, aqui continua igual, os depósitos continuam iguais, o valor presente aqui. A correção do valor presente é o mesmo valor, lógico, porque ele não é corrigido no tempo zero. Agora, olha só, no depósito que foi feito no começo do mês, é menos 1.000, como você já tinha visto. Agora, no saldo, o saldo final vai ser qual? Ele vai corrigir o quê? Ele vai corrigir a soma entre o valor presente e o depósito, porque além do depósito que foi feito no começo, também tem o valor presente. Então eu tenho que somar. Então eu ponho igual, eu pego a soma das células, a de cima mais a esquerda, multiplico pelo fator de correção de juros. E aí eu tenho o saldo no final do primeiro mês. E a partir de agora eu posso chamar aqui, copiar a fórmula para todas as linhas. Por quê? Porque aqui, a partir daqui já está a soma do anterior com o saldo à esquerda, tá bom? E eu tenho o valor de R$ 13.318,92. Vou comparar com o valor futuro. Então eu chamo a função de novo. No caso ela já está aqui, né? Ó, a taxa já está aqui colocada, o número de períodos e o PGTO, que é o pagamento. O que falta? Colocar o valor presente com o valor de menos 3.000. E aí eu obtenho exatamente o mesmo resultado que eu calculei com o fluxo de caixa, tá bom? E agora trabalhamos com a série postecipada, que é aquela em que o valor, o depósito, é feito no final do período de capitalização, no caso, no final do mês. O valor presente, aqui no início, é 0. Depois a gente faz o caso com o valor presente diferente de 0. Então, olha só, muita atenção aqui. A correção no final do mês, do primeiro mês, tem que ser exatamente o valor do depósito, uma vez que no final do mês nós colocamos R$1.000. Então, obviamente, o saldo de correção tem que ser exatamente aquele valor. Não tem correção, não passaram 30 dias. Não se passaram 30 dias para que a correção viesse. Agora, muita atenção, no segundo mês. O que nós vamos corrigir no segundo mês? Nós vamos corrigir o saldo anterior apenas e multiplicar por 1 mais 3,5%. Só que esse não é, ou melhor, essa não é a única componente desse saldo, porque nós temos o depósito no final do segundo mês. Então eu tenho que somar, como você está vendo aqui em cima, a correção do saldo anterior e o depósito desse mês. E aí eu tenho, agora sim, eu tenho o valor corrigido certinho. E eu posso puxar a formulinha até aqui embaixo. E eu observo que eu tenho o montante final do meu fluxo de caixa. Agora eu vou na função VF ou FV. Está tudo aqui inicializado como no caso anterior, né? Agora, a única coisa que eu preciso fazer é colocar 0 aqui. Né? Ou não ponho nada, não precisa pôr nada. No valor presente, porque o nosso valor presente é nulo. E o tipo, bom, agora estamos trabalhando com séries postecipadas, ou seja, pagamento ao final do período. Então não precisa pôr nada. E eu tenho o cálculo exatamente igual àquele que eu fiz com o fluxo de caixa. E agora, se nós inserirmos o valor presente, o que acontece? Bom, eu vou colocar aqui menos 3.000
menos 3.000. Ainda série postecipada, né? Então, no final do primeiro mês, eu vou depositar R$1.000. Só que já vai ocorrer uma correção, porque tem o valor presente. Então, eu ponho a correção e eu somo com o saldo, com o depósito do primeiro mês. E eu tenho o valor aqui no final do primeiro mês. E eu puxo a fórmula até a última linha aqui e eu obtenho esse valor. E aí a gente vai na função VF e coloca o VP como menos 3.000. E você observa que nós temos exatamente o mesmo valor que foi obtido no fluxo de caixa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Curtam, compartilhem, comentem e não deixem de fazer a sua inscrição no nosso canal, beleza? Mais informações sobre esse conteúdo você encontra aqui na descrição do vídeo, aqui no YouTube, beleza? Até a próxima, minha gente.